Ora viva, estamos aqui para mais uma edição da sua hora de atualização. Hoje vamos falar de desporto, vamos falar concretamente do Futebol Clube do Porto, que está a viver um momento de mudança depois de 42 anos sob liderança do mesmo presidente. Falo concretamente de Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, que acabou por perder e de forma esmagadora as eleições no Clube do Dragão para André Vilas-Boas. Vilas-Boas, que curiosamente foi seu treinador durante não muito tempo, mas o tempo em que lá esteve, Vilas-Boas conseguiu feitos muito importantes, conseguiu conquistar algum título, um treinador muito jovem e o que catapultou para novos desafios. Passou pelo Chelsea Football Club de Londres, de Inglaterra, passou também pelo Olympique Marseille de França, onde se orientou durante algum tempo, Zenit São Petersburgo da Rússia, também orientou clubes no futebol chinês, o que acabou por proporcionar-lhe aí também uma bela fortuna, que deu algumas garantias de participação nestas eleições, com um projeto inovador, com um projeto ambicioso, acabando mesmo por destronar Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, que é octogenário, uma pessoa de 86 anos e que para muitos já não era visto como alguém que pudesse dar continuidade ao projeto que é o Futebol Clube do Porto. Pinto da Costa obteve 19,5% dos votos, uma derrota esmagadora, uma vez que André Vilas-Boas conquistou 80,28% dos votos nesta última eleição, nestas últimas eleições, este último pleito do Futebol Clube do Porto. Vilas-Boas quebrou assim um ciclo de 16 mandatos de Pinto da Costa e também tem muitos desafios pela frente. Alegou que o Futebol Clube do Porto vinha de um enfraquecimento progressivo, ou seja, nos últimos tempos os plantéis estavam cada vez mais fracos, o Futebol Clube do Porto estava cada vez mais débil, o que o levou a participar nestas eleições. Isto argumentando, segundo, depois da questão colocada por um jornalista português, de que André Vilas-Boas, há alguns anos atrás, teria dito que apostava em Pinto da Costa e que esperava que Pinto da Costa comandasse os destinos do Futebol Clube do Porto até o fim da sua vida, mas depois sabe-se lá porque mudou de ideias e acabou mesmo por concorrer contra Pinto da Costa e está aí, conseguiu um feito que ninguém havia conseguido até o momento. Será que ou seja, André Vilas-Boas era desejado pelos adeptos e sócios do Futebol Clube do Porto, ou apenas estes mesmos queriam já Pinto da Costa fora dos destinos do Dragão, até porque é uma pessoa já, o empresário Pinto da Costa é uma pessoa já com 86 anos de idade e muitos já não viam Pinto da Costa como uma garantia forte para o futuro do Futebol Clube do Porto. Anos antes, Vilas-Boas teria jurado praticamente, não é literalmente, fidelidade a Pinto da Costa, até porque Pinto da Costa participou e muito nas apostas, ou seja, naquilo que é hoje André Vilas-Boas. Daí o facto de André Vilas-Boas ter dito também numa entrevista que considerava Pinto da Costa um pai, mas Pinto da Costa retorquiu, até porque eram mesmo adversários, e disse que vai chamar pai a outro, não é? Aquela típica, entre aspas, má educação também que impera muito naquelas paragens. Não digo apenas no norte de Portugal, mas Portugal no seu todo, né? Geograficamente, as pessoas têm muito este tipo de comportamento e por vezes cai mal, não só aos que entram em conexão direta, mas também a quem está a acompanhar tais situações. Mas isto é uma outra questão. O certo é que Vilas-Boas acabou por demonstrar uma certa coragem que muitos não tiveram, não é? Até porque o Nuno Lobo, o terceiro candidato, acabou com 0, qualquer coisa em termos de votos, não tem o carisma, claro, nem de Vilas-Boas, muito menos de Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, que foi o principal derrotado
nesta eleição. Acabou aí por participar e ganhar, né, nesta eleição. Vamos esperar que alguma coisa mude no Futebol Clube do Porto para melhor, certamente, porque é a isso que Vilas Boas se propôs. Dizia eu também que Vilas Boas, mas é próprio da vida, não é? É o que é hoje, muito graças a Pinto da Costa, porque Pinto da Costa foi o primeiro presidente a apostar em André Vilas Boas como treinador. Reconheceu o seu talento, deu-lhe a oportunidade de orientar o Futebol Clube do Porto, conquistou títulos importantes, diga-se de passagem, e acabou por dar outros passos, mas claro, não se pode viver desta gratidão, porque Vilas Boas prestou o seu serviço e ganhou por isso. Não é ganhou por isso. Parabéns também a Pinto da Costa, que acabou por apostar em André Vilas Boas e pelo menos aí no capítulo desportivo as coisas correram bem. E depois, no final das eleições, ambos deram-se o habitual abraço. Pinto da Costa, inclusive, também num abraço ao treinador Sérgio Conceição, com quem tem uma grande cumplicidade, acabou por emocionar-se e chorar. Pinto da Costa também, num jogo de handball feminino, foi, ou seja, aquele que é considerado o último título de Pinto da Costa no Futebol Clube do Porto, foi cumprimentar as jogadoras e acabou também por emocionar-se um pouco, e também é um legado que fica para trás depois de vários anos. Investiu a André Vilas Boas mais de 500 mil euros nesta campanha, o que significa que investiu forte, preparou bastante este feito e está aí, conseguiu. Agora a pergunta que não se quer calar é, será que André Vilas Boas conseguirá apagar ou fazer, segurar aquilo que é o legado de Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa durante 42 anos, até porque Pinto da Costa, quando herdou o trono do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto não era o que é hoje, diga-se em abono da verdade. O Futebol Clube do Porto era um clube medíocre, não é? Era o terceiro clube de Portugal, depois conseguiu tornar-se no maior conquistador internacional de Portugal, pelo menos ao nível internacional, o Futebol Clube do Porto é o maior conquistador. Aproximou-se largos palmos do Sport Lisboa e Benfica no que diz respeito a títulos ao nível interno. Bloqueou, no sentido do capítulo desportivo, vários títulos do Sporting também, por exemplo. Falo isto no futebol, não é? Porque várias vezes o Sporting conseguiu sair em segundo, não em terceiro, e o Futebol Clube do Porto em primeiro, o Benfica em terceiro, o que significa que também ajudou ao Sporting, ou seja, prejudicou o Sporting no bom sentido, a não conseguir, no capítulo desportivo, a não conquistar títulos que, se calhar, se a luta fosse como antigamente, apenas a dois, entre o Sporting e o Benfica, os dois grandes de Lisboa, o Sporting teria mais títulos, mas o Futebol Clube do Porto intrometeu-se nesta corrida e hoje está aí. É um pouco aquilo que se vive hoje em Braga. O Sporting de Braga tem um técnico, ou seja, um presidente carismático, que é o António Salvador, que está a tentar também elevar o clube, mais ou menos aquilo que aconteceu com o Futebol Clube do Porto há mais de 4 décadas. Um dos presidentes também mais antigos de Portugal e da Europa foi António Pimenta Machado, que liderou a Vitória de Guimarães por vários anos, mas aí está Pinto da Costa, é diferente. Pinto da Costa granjeou um respeito internacional muito grande, começando por Lennart Johnsen, malogrado o presidente da UEFA, o sueco, que teria dito que Pinto da Costa colocou a cidade do Porto, inclusive, no mapa. Era uma cidade desconhecida ao nível internacional, mas Pinto da Costa conseguiu colocar a cidade do Porto no mapa do futebol e não só. Está a preparar-se, não é, para André Vilas Boas para assumir um lugar que foi ou seja, de uma lenda por mais de 4 décadas. Se está-se a preparar ou se já preparou-se para isso, os adeptos e os amantes do futebol, não só os sócios do Futebol Clube do Porto, mas como do futebol em geral, querem saber se Vilas Boas está realmente preparado para assumir este lugar. Mas o certo é que, estando ou não,
tinha que haver alguma mudança, porque são 42 anos, algo que é fora do normal, mas acontece e Pinto da Costa fez o seu trabalho. E claro, o Futebol Clube do Porto todos e o futebol mundial agradecem. Vimos também o caso de Alex Ferguson, que dirigiu a formação do Manchester United como treinador, manager, durante vários anos, mas que depois da sua saída, quase nenhum, ou praticamente nenhum treinador conseguiu acertar, mesmo aqueles que foram escolhidos a dedo por si, não é? Por Alex Ferguson, falo concretamente de José Mourinho, por exemplo, no Manchester United, não conseguiram acertar. Vamos esperar que na presença do Futebol Clube do Porto as coisas não sejam assim tão difíceis como tem acontecido no Manchester United. Pinto da Costa ficar com apenas 19,5% dos votos, para muitos, para aqueles mais próximos de Pinto da Costa, soou também como uma traição. Vítor Bahia não disse isso, mas que é o vice-presidente, foi o primeiro da lista a pronunciar-se. Disse que foi uma escolha dos sócios e há que respeitar, mas notou-se aí, não eu vou aqui arriscar que quer Bahia, quer outros membros da SAF de Pinto da Costa, quer Pinto da Costa, consideraram-se traídos pelos sócios, porque é uma equipa que deu muito ao Futebol Clube do Porto, tornando durante o período do legado de Pinto da Costa o presidente mais titular do mundo. Isto é o nível individual. Pinto da Costa tornou-se o presidente mais titular do mundo, mudando claramente a história do Futebol Clube do Porto. Todos têm 86 anos, vai para uma reforma forçada, porque não era isso que Pinto da Costa pretendia. Pinto da Costa pretendia permanecer no Futebol Clube do Porto, ele que entrou na casa dos 40 anos, não é? 40 e poucos anos, entrou há muito tempo no Futebol Clube do Porto, há mais de 4 décadas, e que acabou mesmo por entrar ainda muito jovem, não é? E hoje sai com 86 anos. Os sócios são quem manda no clube e decidiram a mudança, não é? A mudança da pessoa mais importante da história do Futebol Clube do Porto. Palavras de Vítor Bahia, vice-presidente até então do cessante, neste caso do Futebol Clube do Porto, e que vão ficar para a história. Estas palavras vão ficar para a história porque deixaram o Futebol Clube do Porto de forma cabisbaixa, mas ainda assim demonstrando um grande amor pelo Clube do Dragão. E fica aqui também o meu conselho, o conselho da hora de atualização. Por que não chamar, não tratar, ou seja, não denominar o estádio do Dragão estádio Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, ou simplesmente, para abreviar, conhecido por estádio Pinto da Costa? Porquê? Porque esta cogitação na altura da construção do estádio já esteve por cima da mesa, mas o próprio Pinto da Costa terá, segundo algumas fontes mais chegadas ao presidente do Futebol Clube do Porto, terá recusado esta possibilidade. Mas nesta altura acredito que também, tal como Vilas Boas mudou de atitude, de pensamento e de direção, o Pinto da Costa também poderá, tem pelo menos esse direito de mudar e aceitar, em caso proposta, nomear, ou seja, ser nomeado o estádio do Dragão com o seu nome. Porque Pinto da Costa merece, foi de facto um grande líder, um grande presidente para o Futebol Clube do Porto, um grande adversário também para o Sporting, para o Benfica e para outros grandes clubes ao nível europeu e mundial. O Futebol Clube do Porto, durante o seu consulado, tornou-se um grande negociador e impulsionador de grandes estrelas. Grandes jogadores passaram pelo Futebol Clube do Porto, alguns deles não permaneceram durante muito tempo, fez-se grandes negócios e aí está. Hoje o Futebol Clube do Porto é o que é, graças muito, ou seja, em grande percentagem, em grande maioria, a Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa. O futebol agradece e também a hora de atualização agradece. Um grande abraço a Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, claro, sem tirar mérito a André Vilas Boas, que na sua campanha terá dito também
Eu teria dito que prevaleceu a coragem, não é, de destronar Pinto da Costa, o que não é uma tarefa fácil. Para nós que amamos futebol sabemos que não é uma tarefa fácil. E aí está Pinto da Costa, ou seja, acabou por deixar o Futebol Clube do Porto, não da forma como queria, mas aí está. Deixou a cadeira, deixou a presença do Futebol Clube do Porto, mas nunca deixará o Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto estará sempre no coração de Pinto da Costa. Esta é a nossa hora de atualização. Eu sou o Jardel de Almeida Andrade, a partir de Cape Town, África do Sul. Um grande abraço e um beijo grande a todos vocês que acompanham-nos a esta hora.